Então tá bom, amores. Então vamos lá. Correção na página 216, tá? Qualquer dúvida ou se vocês precisarem que repita, é só me falar, tá? Então vamos lá. A primeira, relacione os equipamentos elétricos identificados pelos números com os principais tipos de transformação. Ju, os tipos de transformação de energia indicados pelas letras que neles ocorrem. A televisão vão ser letras A, B e D. Então, televisão número 1, letras A, B e D. Número 2, o rádio, vão ser as letras A e D. Número 3, o computador, A, B e D. Número 4, o ventilador, A e C. Número 5, A. Número 6, A. Número 7, A e B. Bom dia, Ju. Alguém quer que repita alguma? Ou pode seguir? Tia, pode repetir? Posso. Então, vamos lá. 1, A, B de bola, D de dedo. 2, A e D de dedo. 3, A, B de bola, D de dedo. 4, A e C. 5, A, 6, A, 7, A e B de bola. Ok? Ok, Joia. obrigada. Nada, amor. A segunda. Quanta energia elétrica em quilowatts-hora é usada por um aspirador de pó com potência de 0,3 quilowatts? Ele já fez a divisão, né, para gente, já deu a divisão dividido lá por 1000, em 2 horas. Se o quilowatts custa 50 centavos, qual é o custo desta operação? Então, gente, ele faz para a gente duas perguntas. Primeiro, ele quer saber a energia elétrica em quilowatts-hora usada por esse aspirador, né, com essa potência, trabalhando em 2 horas. E o segundo, ele quer saber o preço, o gasto. Então, a fórmula, né, é essa fórmula aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Tá aqui, né, onde a gente tem a potência, tá? Deixa eu aproximar aqui da câmera, aqui, não fica muito focada, mas a gente tem, né, aqui, ó, onde P é igual, né, a energia sobre delta tempo, né, delta T, que é o tempo de trabalho. Então, quando a gente faz a conta, a gente vai multiplicar o 0,3, que é o quilowatt, por 2, que é o tempo, tá? Então, a gente vai ter 0,6 quilowatts-hora. A gente chegou à energia elétrica que ele vai gastar. Agora eu quero saber o valor, o custo. Eu vou multiplicar, então, o 0,6, que é, a gente já viu que é o gasto de energia, em quilowatts-hora, pelo valor, pelos 50 centavos. Resultado, eu tenho 30 centavos, vai ser o gasto desse aspirador de pó, tá? Então, a primeira, que ele quer saber a energia, né? Ju, você aplica a fórmula. Agora, pensa só numa coisa, a fórmula, ela pode mudar dependendo do elemento que está faltando. Você tem a potência, né? Aí você tem a energia, e você tem o tempo. Mas você pode também mudar. Você pode botar a energia, ela é igual a potência vezes o tempo. Então, você trabalha com esses 3 elementos, sempre procurando aquele que está faltando, né? Ou você vai descobrir a potência ou você vai descobrir a energia, tá? O que que ele fez aqui? Ele multiplicou potência igual a energia, né? A energia que ele gasta sobre o tempo. Então, ele multiplicou a energia que ele deu para a gente, né? Que é 0,3 vezes o tempo. Então, a gente calculou o tempo que ele ficou ligado. E aí, eu calculei a energia que ele gastou nesse tempo. Ele gastou 0,6 quilowatts. Agora, eu quero saber o gasto em dinheiro. Eu vou multiplicar o que ele gastou de energia,
né, nesse tempo, vezes o quilowatt-hora. Então, ele ficou ligado 2 horas. Eu vou multiplicar esse gasto, né, pelo preço do quilowatt. Eu já descobri tanto energia, porque é quilowatt-hora, então é energia em hora. Eu já fiz ali o cálculo em 2 horas. Então, agora eu só multiplico pelo valor, pelos 50 centavos. Aí eu cheguei ao gasto, tá? 30 centavos. A terceira. Em uma lâmpada comum estão escritas as seguintes especificações: 60 watts, 120 volts. Ele quer saber o significado dessas especificações. O 60 watts, 60W, é a potência dessa lâmpada, né? Você poderia ter lâmpada de 100, aí quanto maior a potência, mais luz ela produz, porém mais energia gasta. Então, 60 watts é a potência. E o V de volts é a tensão, se ela vai ser de 120, 220, 110, tá bom? Então, o significado dessas especificações. As especificações vão ser watt, a potência, volt, tensão. Letra B. Qual é a intensidade da corrente elétrica que circula pela lâmpada acesa? Então, olha só, a gente vai aplicar a fórmula que ele traz lá na frente, que vai ser P, né, que é a intensidade da corrente, a potência, vezes igual a U. Esse U, gente, é a mesma coisa que o volts, tá? É a voltagem, vezes I, que é a intensidade. Então, ele multiplicou 60 watts, né? E aí você vai ter igual a 120 vezes I. Então, a gente vai saber essa intensidade. Aí, Ju, olha só. A fórmula é P igual a U vezes I. Eu não tenho I. É aí que a gente trabalha, tá? Então, a gente vai transformar 60 vai ser igual a 120 vezes I. E é o que eu quero descobrir. Então, a gente faz igual a matemática, a gente joga I para um lado e vai botar a divisão, né? O 120 pelo 60. Você vai simplificar, vai fazer a divisão, você chega em 0,5 amperes, tá bom? Tá joia? E a letra C, ok? E a letra C? A lâmpada pode ser ligada em 220? Se a tensão dela é de 120, se eu ligar em 220, eu não posso fazer isso. Ela vai receber muita tensão e vai queimar, ela não vai suportar, tá? A resistência dela não é para isso, tá bom? Então, letra C, não, porque ela vai queimar. A potência é maior do que ela pode aguentar. Alguém quer que repita alguma da número 2 ou da número 3? Não? Joia. Oi, Su, fala, amor. A letra B, a letra B, posso. Então, vamos lá. Eu vou escrever isso num papel para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí, fica mais fácil. Deixa eu botar aqui. P vai ser igual a U, que é a mesma coisa que a voltagem, tá? Vezes I. Então, agora eu vou fazer as substituições aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. A gente vai ter 60. Olha só. Aqui, Sofia. Olha só. P, a fórmula é P é igual a U vezes I. U é a mesma coisa que V, tá? Essa unidade pode ser substituída por V. Então, a potência dela é de 60. E a voltagem, né, que é a mesma coisa que o U, 120. Então, a potência dela é igual a essa voltagem vezes a intensidade. A gente tem o I.
né? Aí a gente faz igual aqueles cálculos matemáticos que a gente aprende lá no sexto ano. A gente joga a letra para um lado e o resto para o outro lado e fizemos a divisão. 120 dividido por 60 deu 0,5. Então, né, a intensidade dela, a gente descobriu a amperagem, 0,5 amperes, tá? Deu para visualizar legal? Não ficou espelhada a imagem não, né? Deu para ver. Tá? Nada, meu amor. Que isso? Deixa eu prender aqui o papelzinho de novo para não perder. Vou voltar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver que alguém tinha pedido para repetir uma outra. Tá. A 2, posso. Eu vou fazer a mesma coisa, Juliana. Vou escrever aqui no papel, aguenta aí. Deixa eu escrever aqui para você também. Então, vamos lá. O consumo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu escrever que fica maior do que o livro, tá? Que nem eu fiz com ela. Agora, deixa eu botar aqui o custo do quilowatt. Vamos lá. Aqui, Ju, olha só. A gente está aplicando a fórmula. Deixa eu aproximar. P é igual a energia sobre o tempo. Ou seja, a potência, né, vai ser dada pela energia vezes o que ela consumiu, né, vezes o tempo. Então, ele diz para a gente que ele já fez o cálculo, ela consumiu 0,3 quilowatts, tá? Em 2 horas. Ele deu para a gente esse cálculo. Então, olha só, a potência, aí a gente trabalha com os elementos que a gente tem, certo? Eu tenho, quero saber então, né, a energia. Então, eu joguei para cá o dado que eu quero saber, a energia, e calculei a potência dela, que é o que eu tenho, né? Transformei, eu trabalhei com a fórmula, vezes o tempo que ela ficou ligada, 2 horas. Então, a energia dela foi, né, 0,6, está espelhando para você ou você está vendo? 0,6 quilowatts-hora. Agora eu quero saber, então eu descobri aqui o gasto dela de energia, tá? 6 quilowatts-hora. Agora eu quero saber o custo. Eu vou multiplicar o gasto pelo preço do quilowatt, 50 centavos. Quando eu faço essa conta, eu achei aqui, ó, tá? Os 30 centavos, tá bom? Que foi o gasto dela, tá? Deu para entender agora? Ok? Que aí fica mais fácil vocês vendo a conta. Tá bom? Nada, amor. Então, vou agora para número 4. Compare duas lâmpadas de... que tá joia. Duas lâmpadas de 20 watts. Uma incandescente. Incandescente é aquela bem antiguinha. Deixa eu ver aqui a figura. Que tinha um filamento, né? Dentro dela, que nem uma resistência. É essa primeira. Aqui, ó. Que nem fabrica mais, nem vende mais, que tinha um filamento dentro dela que ficava igual um chuveiro, uma resistência que esquentava e produzia luz. E a outra fluorescente. A fluorescente é aquela que passava um gás, que até o Enzo perguntou na aula passada. Quem tem maior potência? Nenhuma das duas, né? Isso, amor, número 4, letra A, tá?
Quem tem maior potência? Nenhuma das duas tem maior, a potência é igual. As duas têm 20 watts de potência, tá? Nada, amor. E aqui tem mais energia térmica. Aqui tem mais energia térmica, vai ser a lâmpada incandescente, porque ela funciona através de um filamento, igual uma resistênciazinha de chuveiro, que se aquece e produz energia, tá? Produz a luz através dessa energia térmica, tá bom? Então, é a que aquece mais. Então, letra A, número 4, letra A. As duas têm a mesma potência, e quem dissipa mais energia térmica vai ser a lâmpada incandescente, tá joia? 5. Um chuveiro elétrico tem potência de 6 kWh. Sabendo que o quilowatt custa 45 centavos, então vamos ver, tá? Ele tem essa potência de 6 quilowatts e esse quilowatt custa 45 centavos. Então, letra A. Calcule a quantidade de energia em quilowatt-horas consumida em 30 dias por uma pessoa que toma banho de 10 minutos. Vou lá de novo fazer a conta para vocês. Escrever aqui a conta, para não ficar só falando ela. Então, vamos lá. Então, a letra A. Então, olha só. Nós vamos multiplicar 10 minutos, tá? Que é o tempo, vezes a energia consumida, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai... Vamos saber calcular a energia, vezes o tempo, 30 dias. Então, vamos lá. Então, ó, primeira coisa, a gente está calculando o tempo, né, que eu estou com esse chuveiro ligado. 10, que eu fico ligado 10 minutos por dia durante 30 dias. Eu, por mês, estou gastando 300 minutos, tá? Então, a letra A, eu vou transformar agora esses minutos, divido isso por 60, eu vou ter isso, um gasto mensal nesse chuveiro, né, porque eu dividi 300 por 60. Então, ó, dividir 300 por 60, na simplificação, 5 horas. Então, a letra A, né, eu já sei o meu tempo que eu fico usando. Eu uso ali 5 horas. Então, eu vou multiplicar essas 5 horas vezes a potência dele, vezes 6. Então, eu vou ter aqui 30 quilowatts-hora, né? Eu multipliquei as 5 horas que eu achei aqui em cima, vezes a potência que ele me deu lá em cima, de 6 quilowatts-hora. Então, a letra A, eu já cheguei à energia que eu consumo, né? Durante esses 30 dias. Então, eu vou consumir 30 quilowatts-hora durante um mês usando esse chuveiro. Agora, a letra B, ele quer que eu calcule o gasto mensal dos banhos. Então, se eu conseguir chegar ao meu gasto de energia, 30 quilowatts-hora, eu vou pegar isso e vou multiplicar pelo valor. Então, isso aqui foi a letra A. Letra B. Então, 5 horas, tá? Vezes 6 quilowatts-hora. Letra B, então. Vamos lá, eu vou multiplicar meus 30 quilowatts-hora vezes o valor, que é 45 centavos. Então, eu vou multiplicar 30 por 45 e vou achar o valor. Vai dar 13,50. Então, ó, primeiro eu achei o meu gasto de energia, né, os 30 quilowatts-hora, 5 horas, que eu consegui descobrir, que é o tempo que eu uso ele mensalmente, se eu tomar esse banho nesse tempo, 30 dias, vezes a quantidade, a potência dele. Então, eu gasto com esse chuveiro 30 quilowatts-hora, letra A. Letra B, eu quero saber meu gasto mensal. O gasto que eu uso de energia vezes o valor do quilowatt-hora, eu cheguei a R$ 13,50, tá? Letra B.
Agora, letra C. Ele quer saber o que consome mais energia em um mês. O banho, que eu gasto isso aqui, né, esses 30 kWh, ou uma lâmpada de 60 watts ligados 8 horas por dia. Então, a gente vai saber agora o cálculo da lâmpada, né? A lâmpada, ela tem 0,6 quilowatts-hora, porque a gente divide por 1.000, certo? Lembra disso, que para saber o gasto de quilowatts-hora, a gente divide por 1.000. Então, eu vou dividir esses 60 por 1.000, eu achei o gasto dela. Letra C, tá? Ela vai ter 0,06 quilowatts-hora. Achei o meu gasto da lâmpada. Eu vou ter o tempo, são 240 horas. Certo? Ela fica ligada 8 horas por dia, então eu vou ter 240 horas. E aí eu vou fazer, então, essa multiplicação, tá? Vai ser igual a 14,4 quilowatts-hora. Então, eu primeiro transformei, né, esse gasto da lâmpada, dividindo por 1.000, cheguei ao quilowatts-hora. Depois eu multipliquei quanto tempo ela fica ligada, né, 8 horas por dia. Aí, quando eu fiz essa multiplicação, eu cheguei a esse gasto, 14,4 quilowatts-hora. O chuveiro gasta 30, tá? Mesmo que a gente não tivesse feito a conta, a gente sabe que um chuveiro gasta bem mais do que a lâmpada, tá bom? Tudo bem? Pode seguir? A letra B, da número 5. Deixa eu ver aqui. Posso. Vamos lá. A letra B, ele quer que você calcule o custo mensal dos banhos. Olha só, Ju, eu cheguei ao gasto de quanto energia esse meu chuveiro gasta por mês, né? Que foi o que eu calculei na letra A, 30 quilowatts-hora. O que eu vou saber para saber o valor? Eu sei que 1.000 quilowatts-hora custa, que ele falou para mim, 45 centavos. O que eu vou fazer? Eu multiplico o tempo, a energia, quanto que eu gasto de energia nesse chuveiro, 30 quilowatts-hora, pelo valor do quilowatt, que custa 45 centavos. Quando eu multipliquei esse 30 por 0,45, eu cheguei a esse valor, R$ 13,50. É o gasto mensal, quanto eu pago pelo meu banho quente nesse chuveiro, tá bom? Nada. Agora, número 6. Número 6, nós temos ímãs. Na situação A, é a página 216. Eu vou compartilhar com vocês para eu mostrar a figura. Fica mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok. Olha só. A figura A, eu tenho dois polos, dois ímãs, desculpe. Na letra A, eu tenho o ímã com polos opostos, norte e sul. Letra B, polos iguais, norte e norte. Letra C, iguais, sul e sul. Observe a figura e responda em que situação você teria que fazer força para aproximar o ímã. Para aproximar, eu teria que fazer força na letra B e na letra C. Por quê? Porque são polos iguais e a tendência dos polos iguais é se repelir. Então, para eu aproximar a letra B e C, que tem polos iguais, eu teria que fazer força. E para afastar a letra A, porque são polos diferentes, a tendência deles é se juntar, se unir, né? A gente sabe que polos diferentes tendem a se aproximar, opostos se atraem, iguais se repelem. Então, vou ter que fazer força para aproximar letra B e C. E para afastá-los, letra A. Joia? Então, agora número 7. Por que
a agulha da bússola, em qualquer ponto da superfície da Terra, aponta sempre para a mesma direção, porque a Terra, ela tem o seu campo magnético, existe o magnetismo da Terra nos polos. Como a Terra tem um núcleo de ferro, né, metal, e ele se movimenta, isso cria um campo magnético. Então, a Terra ela é polarizada, os polos são imantados, e faz com que, então, a agulha da bússola fique sempre apontando para os polos, tá? Então, número 7, porque a Terra apresenta um magnetismo natural nos polos geográficos. A oitava, deixa eu compartilhar com vocês de novo. Olha só, oitava. Nós temos aqui, ó, várias bússolas, tá? Se vocês observarem a figura, cada uma delas está apontando para uma posição diferente, ou seja, elas tinham que todas estarem apontando para os polos magnéticos da Terra. Se elas perderam essa capacidade, né, elas estão todas louquinhas, cada uma apontando para uma posição diferente, é porque existe uma interferência no campo magnético dela, tá? Então ele quer saber o que deve estar acontecendo. O que deve estar acontecendo é que neste fio aqui vermelho está passando uma corrente elétrica. Isso está interferindo com o magnetismo, com o campo magnético da Terra, tá bom? Então, está passando uma corrente elétrica por esse fio, né? Gerando um campo magnético e criando uma desorientação na bússola, tá bom? Pode seguir, gente? Alguém quer que repita alguma? O meu chat ele parou de me dar. A 8? Posso? Deixa eu ler aqui só a perguntinha do Nicolas, eu vou te repetir. Por que ela tem esse campo magnético? Então, vamos lá de novo. A Terra ela tem um núcleo que é formado por minerais, tá? Os minerais que nós temos na crosta terrestre, a magnetita, o ferro, todos eles, bauxita, tudo que tem aqui, eles têm aqui porque eles saem através do magma, se solidificam nas rochas magmáticas e formam, né, o solo, esse subsolo com esses minérios. Então, o núcleo da Terra, que é o mesmo material, só que está no núcleo e está solidificado, ele é composto por esses minerais. O que acontece? Esses minerais, eles estão ali concentrados e a Terra tem um campo de gravidade. Quando ela gira, ela faz aquele campo eletromagnético que nós vimos quando nós falamos de energia por eletromagnetismo, como, por exemplo, né, o enrolamento, aquele circuito dentro da furadeira, que eu falei para vocês, tem um desenho, ou dentro do ventilador, né? Então, ela cria um campo magnético, porque ela tem aquele material e ela está fazendo o seu movimento de rotação. Isso cria um magnetismo. E esse magnetismo, por conta das forças, das energias, cargas opostas, terem as cargas iguais fazerem a polarização, o que eles fazem? Então, eles acabam se repelindo, como um ímã, né? Você passa a ter polos. Então, por conta desse movimento da Terra, e que cria um campo magnético, e ela tem esse núcleo de minerais, ela cria esse campo magnético e acontece a polarização da energia. Então, os polos são imantados, magnetizados, tá? Por isso que a bússola, ela fica nessa posição, tá bom? Nada, amor, tá? Deixa eu ver. Juliana, acho que eu já repeti a letra B, já. E respondi aqui aos meninos, tá? Então, alguém mais quer algum? Posso seguir ou alguém mais quer que repita alguma, amores? Não? Então vou para 9, tá? Ó, aqui na 9, observa o seguinte: nós temos aqui um prego, só que existe aqui, ó, esse enroladinho desse fio, tá? E esse fio tá enroladinho aqui nele, né? E aí, ele está atraindo os clipses, tá? Então, ele tem um fio condutor enrolado, né, em espiral, e ele atrai esse clipse. Ele quer saber por que o prego da foto abaixo consegue atrair tanto clipse. Porque
essa corrente elétrica, né, que está passando aqui, ó, está criando um campo magnético, está fazendo eletroímã. A gente viu lá na matéria que quando a corrente elétrica passa a espiral, ela cria uma eletricidade magnética, tá? Ela vira um eletroímã, ela faz o eletromagnetismo. Por isso que ela está atraindo clipes, tá? Então, por quê? A corrente elétrica ao redor, né, ou seja, enrolada nesse metal, criou um eletroímã, tá? Um campo magnético, tá bom? A 10ª. Em algumas bicicletas existe um dispositivo chamado dínamo, tá? Olha só, esse fiozinho enrolado em espiral e o ímã. É mais ou menos isso que está representado aqui. E a roda, olha só que legal. A roda, ela faz com que, quando a roda anda, faz com que esse dinamozinho rode também. Esse dínamo tem um ímã. Quando ele está rodando, esse ímã está rodando, né? E a gente tem esse fio enrolado em espiral, nós fazemos isso aqui, ó, nós criamos energia por campo eletromagnético, tá? Então, ele tem aqui mostrando pra gente, né? Então, ele consiste em um ímã no centro de um fio enrolado em espiral. O movimento das rodas faz esse ímã girar. Então, esse ímã está girando e tem esse fio enrolado em espiral aqui dentro, do lado dele. E aqui na saída, nós temos a lâmpada. Ele quer saber como faz a lâmpada da bicicleta acender. Então, olha só, quando você pedala, você gira esse ímã, tá? Você gira esse ímã e ele produz uma corrente elétrica nesse fio. Então, ele vai acender a lâmpada, tá bom? Então, repetindo. Ao girar, o ímã produz uma corrente elétrica que é usado para acender a lâmpada. A 8, posso, Enzo, tá? Ele quer saber por que as bússolas apontam em posições diferentes. Porque esse esse fio que está passando aqui, ó, ele está carregado eletricamente, tá? Então, ele interfere no campo magnético da bússola, tá? Está passando uma corrente elétrica por esse fio que interfere no campo magnético da bússola, tá bom? Mais alguém, gente? Não? Tá. Deixa eu só tirar uma dúvida. A correção de hoje é só desse exercício? Tem a correção da revisão também, né? Não é isso? Você faz uma questão, tia. Olha só, Larinha, eu vou continuar aqui no recreio fazendo a correção da revisão, tá? Eu vou continuar fazendo a correção, vai ficar gravado. Aí depois é só vocês assistirem o vídeo que eu vou editar, tá bom? Eu vou continuar fazendo a correção, tá? Bom, a número 11, as afirmativas verdadeiras serão a segunda, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a última, tá? Então, repetindo, a número 11, a correta é a segunda, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a nona, tá bom? Sim, amor. Não estou dizendo que. Não, Enza, não estou dizendo que vocês vão ficar comigo, não. Eu estou dizendo que eu, agora, vocês vão para o recreio, já são 9h30. Eu vou continuar gravando e vou postar a gravação com a correção da revisão, tá? Vocês podem ir para o recreio e eu vou continuar aqui gravando, tá? Eu vou procurar aqui, ó, minha área de trabalho, deixa eu ver. Vamos lá, exercícios, deixa eu procurar. Revisão para o teste, tá aqui, do quarto bimestre. Tô abrindo aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ju, eu não sei se são 15, eu não lembro se são 15, eu acho que são 15 questões, tá? Não são 20, não, tá bom? E a número 10, posso
tá? A roda da bicicleta gira o ímã, e o ímã, quando gira, ele cria nos fios que estão enrolados ao redor dele um campo elétrico que faz a lâmpada acender, tá? Eu vou agora corrigir, gente, eu vou continuar aqui corrigindo a revisão, tá bom? E vai estar gravado, tá? Se vocês quiserem pegar um lanchinho e voltar e tal, continuar, senão eu vou continuando aqui e vou postar o vídeo com isso, tá bom? Então eu vou lá. A primeira, o que são materiais condutores e isolantes de energia, citando um exemplo para cada um. Condutores são aqueles que fazem passagem de corrente elétrica, e o isolante é o material que não permite a passagem da corrente elétrica, a passagem de elétrons. Exemplo dos condutores: cobre, ferro. Exemplo dos isolantes: borracha, madeira. Segunda, quando o corpo está carregado eletricamente, falamos que esse corpo está eletrizado. Essa eletrização pode ser positiva, negativa ou o corpo está neutro. Em que momento o corpo está positivo, negativo e neutro? O corpo está positivo quando ele tem bastante prótons, porque ele perdeu elétrons. Um corpo está negativo quando ele tem bastante elétrons, ele ganhou elétrons. E nêutron, neutro, quando a quantidade de prótons e elétrons é igual. A terceira, explique cada uma das formas de eletrização dos corpos citados abaixo. Eletrização por atrito é quando você esfrega dois corpos, né, que tenham essa afinidade e os elétrons de um corpo passam para o outro. Um fica carregado negativo, porque ganhou elétrons, e o outro positivo, porque perdeu elétrons. Eletrização por contato. Eu comi ali uma letra T, tá, gente? Conato não. Contato é quando você encosta, né? Aproxima um corpo para o outro, e aí o que que acontece? Ele polariza, joga a energia igual, a carga elétrica igual para um canto, atraindo a carga elétrica oposta. No final, eles ficam, né, com cargas iguais. E indução é quando você precisa de um condutor. Você tem um corpo chamado indutor e o induzido e precisa do terra, que é o condutor. Então, você aproxima, acontece um contato, acontece a polarização, a carga elétrica, que é igual, repele, vem para o canto, se junta ao fio terra condutor, que leva essa energia embora, ficando a energia oposta próxima ao indutor, tá? Então, é assim que você eletriza esse corpo. Quarta, qual a razão de somente os elétrons se deslocarem em uma corrente elétrica? Porque os prótons e nêutrons estão presos dentro do núcleo do átomo. 5. Quando ocorre uma sobrecarga na rede elétrica, um curto-circuito, os fusíveis se queimam e os disjuntores desarmam. A importância disso acontecer: interromper a corrente elétrica, aquele fio que teve esse curto-circuito, essa sobrecarga, porque ele se aqueceu, não suportou aquela carga elétrica que era muito alta, ele pode pegar fogo. Então, eles se queimam ou desarmam para interromper a passagem de corrente elétrica. 6. Entre as cargas elétricas, existe uma lei de atração e repulsão. Cite essa lei. Cargas elétricas opostas se atraem, cargas elétricas iguais se repelem. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho, ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Júlia Velasco, qual é a 4? A potência é igual, tá? Ambos têm 20 volts. A que tem energia térmica é a incandescente, que ela trabalha por um fio de resistência ficando quente e assim liberando energia, tá? Ah, a quarta da revisão? Juliana Inácio, a sua do dever de casa ou da revisão? Da revisão também? Tá, então vou repetir. Tá, então vamos lá.
a 1 e a C da 3. E depois a 4. 1. Materiais condutores são aqueles que permitem a passagem de corrente elétrica. E isolantes são aqueles que não passam corrente elétrica, tá? E o exemplo, condutores, por exemplo, nós temos o cobre, ele é um bom condutor, ele permite a passagem de elétrons, a passagem de corrente. E o isolante, a borracha, ele não permite a passagem de elétrons, ele não permite a passagem de corrente. A número 3, letra, deixa eu conferir. A C da número 3, tá? A letra C, eletrização por indução. É quando um corpo chamado indutor está carregado eletricamente e o outro está neutro. Quando ele se aproxima, a carga elétrica dele, cargas opostas se repelem, faz com que a carga elétrica igual do corpo induzido se polarize, vá para o canto. E aí essa carga, então, é descarregada por um fio chamado fio terra. Então, esta carga que estava igual a esse corpo que chegou perto, corre para cá, desce pelo terra, ficando então agora este corpo com uma carga elétrica oposta ao que chegou perto dele. Houve uma indução, né? Esse corpo aqui fez com que a carga igual fosse embora, ficando então o corpo induzido carregado com uma carga elétrica oposta ao que chegou perto dele, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Nada, meu amor? Tá, então vamos lá. Vou seguindo aqui, então. Número 7. Os chuveiros possuem uma peça chamada resistência, que promove o aquecimento da água que passa por ela e sai quente do chuveiro. Se a resistência queima, a água torna-se fria. Como as resistências funcionam? As resistências, elas funcionam assim, elas seguram a carga elétrica. Resistências são condutores que não transmitem bem, com facilidade, o material não transmite bem o elétron, a carga elétrica, então essa carga elétrica fica presa. Se essa carga elétrica fica presa, esse chuveiro, esse material, ele se aquece. E aí a água, quando passa por ela, rouba esse calor e fica quente, tá? É assim que elas funcionam. Elas retêm energia, se a energia elétrica, se aquecem, né? Passam a ter então uma energia térmica, porque a energia elétrica ficou ali presa, não conseguiu seguir, ficou quente, mas é um material que é resistente, que não arrebenta, não pega fogo, então fica quente e aí a água, quando passa por ela, se aquece, tá? Então é assim que a resistência elétrica funciona, elas retêm a energia elétrica e se aquecem. 8ª, alguns aparelhos elétricos bivolts possuem um transformador, como o carregador de celular, por exemplo, que permite ligar e carregar o celular tanto em 27 como 210. Explique como transforma o transformador. Gente, o transformador ele funciona assim, ou ele vai reter aquela carga elétrica, se ela é maior, passando uma pequena quantidade, né, dessa carga elétrica, segurando a maior parte. Se você está numa casa que é 220 e o seu celular ele é 110, o que ele faz? Né? Ou qualquer outro aparelho, ele retém essa carga elétrica, diminuindo essa potência, transformando ela em 110. Ah, mas é o contrário, eu preciso de mais carga. Então, ele vai funcionar tipo uma resistência. Ele segura essa carga, aumenta a potência e passa essa potência mais alta, tá? Então, como é que o transformador funciona? Ele vai diminuir ou aumentar a carga elétrica de acordo com aquele seu aparelho, tá bom? Ver se tem a pergunta. A 6. A lei de atração e repulsão. Vamos lá. Cargas elétricas opostas se atraem, cargas elétricas iguais se repelem, tá? Número 6. 9ª, qual a causa do curto-circuito nas redes elétricas? Muita carga elétrica, tá? A tensão é muita, a quantidade de energia que chega, a tensão é mais alta do que o que aquilo pode suportar. O fio aquece
E aí você tem o extravasamento, né? Energia saindo daquele condutor, tá? Porque era muita energia para o que aquele condutor podia suportar. Então, isso é o curto-circuito. Você tem uma carga de elétrons muito grande, uma carga de energia elétrica muito grande para aquele condutor. Como ele não aguenta, esse elétron começa a pular, ele começa a extravasar. Ele, sai, né? É o curto-circuito. E às vezes o fio aquece de tal forma que ele arrebenta, pega fogo de tanta eletricidade, de tanta energia, que aquele condutor não deu conta. A 10ª, como funciona uma associação ou ligação em série paralelo? Desculpa. Isso aqui, gente, é o desenho das nossas lâmpadazinhas, né? Que nós temos aqui na página, deixa eu procurar para vocês, na página 194, tá? Vou compartilhar com vocês o plural para poder responder. Página 194, que a imagem fala melhor. Ó, aqui mostrando pra gente. Em série, tá? Ele quer saber, deixa eu ver rapidinho, como funciona, tá? A lâmpada em série ou em paralelo. Olha só. Deixa eu botar para vocês, compartilhar aqui com vocês. Olha só. Aqui nós temos associação em série, tá? Na associação em série, o que acontece? A energia, ela passa por um circuito que não é independente. Todos os elementos estão interligados e a energia se distribui por eles. Se você retira algum dos elementos, a energia é cortada, ela para. E aí você não tem a continuação dessa energia, o circuito inteiro apaga. Quando você tem aqui em associação, cada elemento do seu circuito está ligado em um polo positivo e negativo. Eles são diferentes, tá? Eles são independentes, eles não precisam. Então, a pergunta foi: como funciona uma associação ou ligação em série e em paralelo, tá? Então, aqui, ó, a ligação em série, eles funcionam interligados. A corrente, para passar de um elemento, ela precisa do outro, vai passando de um elemento para o outro. A ligação em paralelo, os circuitos são independentes, todos eles têm a ligação no polo positivo e no polo negativo, tá? Deixa eu ver se tem pergunta. Tá, já foi respondida. A número 11. No processo de eletrização por indução, estão presentes alguns elementos, o terra, o indutor induzido. Explique o que é cada um desses elementos nesse fenômeno. Então, vamos lá. O terra é o condutor que leva a carga elétrica que foi polarizada, que foi afastada, né, pelo indutor. Então, o terra é o condutor que está ligado ao induzido, que leva a carga elétrica que está sobrando nele no momento de polarização. O indutor é o corpo que vai fornecer a energia para o induzido. E o induzido é o corpo que vai receber aquela carga elétrica se polarizando, tá? É quem vai ser carregado eletricamente. O indutor, ele vai carregar o corpo. O induzido será carregado, né? Ele até então era neutro. E o terra é o condutor que leva embora essa energia que sobra. 12. Em alguns casos, deixa eu voltar lá. Oi. Você pode repetir o induzido? Posso. O induzido é o corpo que vai ter a polarização da energia, tá? É aquele que vai se carregar eletricamente pela ação do indutor, tá? Induzido é quem se carrega eletricamente pela ação do indutor. Obrigada, tia. Nada, amor.
E a 12? Em alguns casos de eletrização, ocorre a polarização das cargas elétricas. Que fenômeno ocorre com a carga elétrica durante a polarização? As cargas elétricas iguais se repelem e as diferentes se atraem, tá? É o que acontece, por exemplo, na indução, né? As cargas elétricas, ela polariza, as cargas elétricas iguais se afastam, vão para os polos, e as diferentes, elas se atraem, tá? Alguma dúvida, meus amores? Tranquilo? Daqui a pouquinho esse vídeo está liberado, aí eu vou colocar para vocês, tá bom? Aí para vocês poderem corrigir direitinho, tá? Tranquilo? Tá joia. Então, amores, eu vou fechar aqui a 8, posso? Como funciona o transformador? O transformador, ele vai transformar a carga elétrica, ou ele vai diminuir a tensão, ou ele vai aumentar a tensão, de acordo com a necessidade da voltagem do aparelho, tá? Ou ele retém carga e diminui, ou ele aumenta, multiplica essa carga e aumenta a carga, tá bom? É assim que o transformador funciona, tá? De acordo com a necessidade do aparelho. Tchau, Larinha. Tchau, Enzo. Até a aula que vem, amor. A aula que vem já é nosso teste, tá? Um beijo. Tchau, Ju. Tá tão linda. Tchau, tia. Tchau, Ju.